Olá, está o Francisco a falar-vos de verde milho. É engraçado ver quantas zonas naturais ainda há em redor de algumas das grandes cidades, ou até dentro delas. Isto aqui fica na zona de Aveiro, ainda é considerado dentro da cidade. E é um bom espaço verde que dá para passear o cão, dar uma volta para limpar a mente, que é um bocado o que eu estou a fazer neste momento. E aproveitar para vos falar também do meu livro, Vislumbres Futuros Passados. Já saiu há alguns meses, tem tido uma grande aceitação, tem tido críticas fantásticas e eu estou muito grato pelo apoio que me têm dado e pela simpatia e por tudo o que tem acontecido. Neste momento podem encontrar o livro na Biblioteca de Ilhavo e na Biblioteca do Exército e estou muito feliz por isso. Queria falar-vos sobre uma das histórias presentes, porque eu acho que é importante para o mundo em que vivemos. Falo, pois claro, de Guerreiros da Terra. Ora, Guerreiros da Terra foi outra daquelas histórias que começou como uma ideia para uma novela, uma série de novelas. Infelizmente não consegui acabar esse projeto, mas tenho uma primeira parte que eu acho que está bastante sólida, sobre um piloto da Força Aérea do Exército Americano, aliás, um piloto de helicópteros que está cansado e desgastado quando a América se desintegra, basicamente perde a razão de viver, por assim dizer. E é quando um dos seus antigos camaradas o chama para uma missão no Brasil, que ele reencontra um bocado a sua própria chamada na vida para treinar um grupo de pilotos novos para a Guerra Civil do Brasil, que está a decorrer nesse futuro imaginário. Ora, esta história encaixa-se muito bem na ideia para o projeto. Vislumbres Futuros Passados é olhar para como eu imaginava o futuro há 10, 15 anos atrás. É tudo histórias escritas nessa altura, quando estava na universidade ou pouco depois disso. E esta história fala-nos então daquilo que eu já via na altura, que era os Estados Unidos a caminhar para uma guerra civil. E no pós-guerra, basicamente o caos espalhar-se pelo mundo inteiro. Neste caso temos um cenário no Brasil em que, no contexto da guerra que eu apresento nesta história, o que acontece é que o Brasil é arrastado para a Guerra Civil Americana, quando a Segunda Guerra Civil Americana basicamente destrói os Estados Unidos. Exércitos de todo o mundo vão para lá para combater por qualquer um dos lados que estão presentes nesse conflito. O Brasil envia tropas para lá, tropas essas que, depois de muito sofrerem, voltam para um Brasil arrasado também, ele próprio, por crises políticas e económicas que dividem a nação. E então uma junta militar tenta assumir o controle, falha e se levanta um confronto entre as tropas leais ao governo e as tropas da junta militar. E é nesse cenário que o personagem principal, James Ortigan, é arrastado. Ora, deu-me vontade de falar disso hoje por causa da crise política que está em curso nos Estados Unidos da América, uma vez que o que nós vemos é que Donald Trump, a questão de Donald Trump para mim é um bocado complicada, porque eu assumi que ele iria, dentro das suas peculiaridades, ele ia tentar ser um presidente normal, com algumas ideias um bocado mais extremistas, mas no fim iria fazer o que todos fizeram antes dele, que seria o básico. Mas o que nós vemos é que o que está a passar não é bem isso. Vemos um Donald Trump que está basicamente a tentar amealhar o máximo poder para si próprio, que é irregular, que é imprevisível e que, acima de tudo, está a transformar os Estados Unidos numa nação em guerra consigo próprio e com o mundo. O que é de veras preocupante, diga-se passagem. Portanto, e ao ver esta situação a decorrer, ao ver os Estados Unidos basicamente a desintegrarem-se de dentro para fora, vejamos que neste momento estamos no rescaldo da segunda manifestação Não Queremos Reis nos Estados Unidos,
que reuniu 7 milhões de pessoas em todo o país e mais uns quantos pelo mundo afora, que se manifestaram contra Donald Trump e as suas medidas. Entretanto, temos vários almirantes e generais que se têm demitido uns atrás dos outros porque não concordam com as ordens que lhes estão a ser dadas e não vão cumpri-las. O mais recente é o almirante responsável pelo bloqueio naval à Venezuela, que, para todos os efeitos, não me parece concordar com o que está a ser feito, a destruir barcos aleatórios e a preparar uma invasão que irá custar, acima de tudo, vidas americanas. É uma situação preocupante em que vemos que a sociedade americana está soberbamente dividida e honestamente eu neste momento acredito que já não há saída para os Estados Unidos a não ser uma guerra civil. Isto porque, a meu ver, o Donald Trump conseguiu reunir-se com pessoas que estão muito de acordo com as suas... eu não digo as suas ideias, eu creio que o Donald Trump não tem grandes ideias, é mais as pessoas que estão à volta dele, como foi ao longo de toda a vida desse homem. As pessoas à volta dele têm ideias de uns Estados Unidos que vivem apenas para dar mais poder à pequena elite que existe. Veja-se que isso não é uma coisa de agora. Os Estados Unidos têm andado a caminhar neste sentido há muito tempo para cá. Veja-se que os salários não subiram grande coisa desde os anos 80, enquanto que a inflação essa cresceu imenso. O que isto quer dizer é que as pessoas vivem próximo da miséria absoluta. Não é invulgar um americano ter 2 e 3 empregos para poder subsistir. Isto é um beco sem saída. Ok, vamos tentar. Para poder subsistir e as elites por outro lado ficam cada vez mais ricas. O que isto nos cria é uma situação em que o povo americano tem sido puxado para o extremismo exatamente por causa de estar a viver de um modo tão, como diria, tão limitado. Veja-se que com a população a viver basicamente em modo de sobrevivência, com uma pequena classe média tem andado a ser atacada e explorada ao longo das últimas décadas, porque é a única fonte de riqueza que sobra no país. Portanto, vamos explorar a classe média para os ricos terem o dinheiro que lhes falta na nação. Onde nós chegamos é ao ponto em que a elite basicamente quer agarrar-se ao poder o máximo possível, e há pessoas que, por idealismo ou simplesmente por dinheiro, resolvem trabalhar para elas sem pensar muito no que estão a fazer, como no caso do ICE e de instituições que são leais ao governo como ele está. Veja-se que neste momento, porque o Trump e os seus amigalhaços não conseguem vergar os democratas ou a própria oposição dentro do Partido Republicano, basicamente forçaram o fechar do governo americano, porque não há orçamento e não há decisão sobre o orçamento, e fecham o governo exatamente para ameaçar o restante de classe política e forçá-los a uma decisão que seja vantajosa para os MAGA, o grupo do Trump. O que isso faz é que, apesar disto, o que nós temos é uma situação em que o ICE, a polícia secreta de Donald Trump, continua a ser pago, em que estão a demolir partes da Casa Branca para fazer um salão de baile que vai custar 500 milhões de dólares, e no entanto o resto do governo americano não recebe dinheiro, e inclusive muitas pessoas vão ser despedidas, continuando esta paralisação do governo. E o resto da sociedade americana está basicamente pior, e depois podemos juntar isto às chamadas guerras culturais, que nada mais foram do que tentativas de pessoas de diferentes ideologias de dividir a sociedade americana para reclamar o seu quinhão de lealistas entre esse povo que está cada vez mais desesperado, porque isto é uma ideia que nós na Europa não temos muito. Vemos a América ainda um bocado como a terra dos sonhos, ou pelo menos ainda há resquícios dessa ideia, e da sociedade americana como sendo normal, comparado com o que nós conhecemos.
Mas a verdade é que o povo americano tem estado a viver de um modo cada vez mais desesperado. Eu não diferenciaria muito os Estados Unidos do Brasil neste momento. E com problemas muito similares, as coisas, com corrupção, com totalitarismos e com extremismos. Veja-se que nem Bolsonaro nem Lula são bons para o povo brasileiro e tem causado muito mal ao povo brasileiro. E como Trump está a causar neste momento, e como as lutas ideológicas entre suposta esquerda e direita têm feito dentro da sociedade americana, ao ponto que temos tiroteios para matar figuras públicas. Por acaso sou surpreendido não ter havido mais tiroteios de chamativos nos últimos tempos, o que é bom, quer dizer que a coisa acalma um bocadinho. E com o tamanho da manifestação deste fim de semana, eu creio que o que está a passar é que as pessoas estão a começar a acordar para a destruição que o Trump está a causar dentro da economia e da sociedade americanas. O que faz com que criamos esta situação em que temos pessoas leais ao Trump, que não vão querer desistir do que estão a fazer, e o resto da população que quer que eles parem. E a meu ver isso torna uma guerra civil inevitável. Até porque depois da tentativa do Trump e do secretário da guerra, como ele chama agora, de tentar chamar os generais para o seu lado, apesar da resposta dos generais ter sido menos que entusiástica, eu consigo ver como é que alguns deles irão tentar aproveitar-se disto para ter poder para si mesmos, juntar-se à tal classe política que tenta destruir os Estados Unidos. Enquanto que os outros vão tentar defender a Constituição e a população. E, a meu ver, essas diferenças que o próprio Trump está a causar, ou a instigar, digamos, porque elas já existiam, tornam uma guerra civil inevitável nos Estados Unidos. Isto é ainda mais claro agora do que era há 10 anos atrás, quando eu escrevi O Guerreiros da Terra. Isso a mim magoou-me e deixa-me profundamente triste, porque eu acho que os Estados Unidos merecem melhor. Com uma nação que tem a história que tem, com uma população que, daquilo que eu conheço, são em geral trabalhadores e bastante amigáveis. Conheço muitos americanos que são pessoas extraordinárias e mereciam melhor do que o que vai acontecer nos próximos anos, se eu não estiver errado. Portanto, olhando para o Guerreiros da Terra, para o cenário que lá está, de uma guerra civil americana que se espalha para o resto do mundo, e vemos como é que a falha no poder do Trump, o quão miserável é a liderança dele, do mundo livre, digamos assim, está a levar guerras por todo o mundo. Ele diz que acabou com 9 guerras, mas na verdade precisamos de contar aquelas que começaram desde que ele lá está, ou que se tornaram muito piores, nomeadamente a Ucrânia, a guerra das 88 horas entre a Índia e o Paquistão, e outras. E isto está a ser um mundo cada vez mais caótico, com a destruição da influência americana. E é um cenário que eu vejo tornar-se bastante real, o que me incomoda, porque já com o assalto a 9Gs, de um cenário de uma guerra entre a Rússia e a NATO na Europa de Leste, eu vejo algumas similaridades que está a passar na Ucrânia e deixa-me incomodado o quão claras essas situações eram e o quão pouco se fez para as impedir. Em todo o caso, eu creio que o Guerreiros da Terra, como história, não só tem esse elemento no caso de prever, não podia prever o futuro, mas precaver para o futuro que afinal acabou por acontecer, mas como história em si eu acho que também está bastante emotiva para um homem que perdeu tudo com a destruição do país que amava e a sua tentativa de voltar a ser alguém ou ensinar jovens brasileiros a sobreviver numa guerra moderna. Eu acho que é uma boa história. Eu aconselho-vos a ler, está na Amazon, vou deixar o link em baixo. Leiam, digam-me o que é que acham e não se esqueçam de subscrever, deixar um like no vídeo e espero que gostem daquilo que tenho para vocês. Até à próxima.